E aí, galera do terceiro ano, estamos aqui na segunda videoaula desse conteúdo de origem da vida, conteúdo que a gente vai trabalhar exclusivamente na forma de aula virtual, tá? Se você não viu a primeira, vai lá no meu canal, assiste a primeira videoaula antes de vir para essa. Não adianta assistir uma, tem que assistir as duas e em sequência, até mesmo pra você entender de onde que eu vou estar falando do próximo assunto aqui, tá? Então, dando prosseguimento, a gente agora vai ver, de acordo com a teoria da origem por evolução gradual química, como que deve ter surgido esse primeiro ser vivo na Terra primitiva. Bom, a gente acredita, galera, que esse primeiro ser vivo deve ter surgido por volta de uma Terra que surgiu no planeta há aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás, tá? A Terra deve ter surgido mais ou menos nessa época. E como que surgiu o planeta Terra? O planeta Terra, após o Big Bang, aquela grande explosão que deu origem ao universo, o planeta Terra, bem como os outros astros do sistema solar, surgiram através da condensação de uma grande nuvem de poeira e de rochas ao redor do Sol, né? O processo provável da origem de todos os planetas e corpos celestes do nosso sistema solar. Como que era essa Terra primitiva há 4,6 bilhões de anos atrás? Uma coisa mais ou menos como essa imagem aqui, tá? A gente acredita que a Terra primitiva tinha erupções vulcânicas frequentes, uma temperatura enorme e uma liberação de uma grande quantidade de gases e de poeira para a atmosfera. Esses gases e essas partículas de poeira ficavam retidos ao redor do planeta pela ação da gravidade e passaram a constituir o que a gente chama de atmosfera primitiva, tá? A imagem que deve ter se formado com o passar dos anos é uma coisa mais ou menos assim, né? Então a gente tinha uma grande produção de gases, uma grande produção de poeira. Esses gases ficavam retidos ao redor do planeta, formando essa atmosfera primitiva. E nós começamos a ter o processo de resfriamento do planeta, né? A temperatura começou a ir caindo, até mesmo pelo contato do planeta com o universo, né? Esse processo de resfriamento fez com que esses gases que iam se acumulando na superfície do planeta, que atraídos pela atmosfera se mantinham ao redor do planeta, começaram a se condensar, a formar nuvens e começaram a precipitar, levando a intensas chuvas que aconteciam nessa terra primitiva. As chuvas, o retorno dessa umidade na forma de chuva, né? E toda essa umidade na forma de chuva contribuiu para o resfriamento ainda mais acelerado do planeta, levando ao longo do tempo ao acúmulo dessa água em regiões de depressão, dando origem aos mares primitivos, que é o que a gente está observando aqui nessa região dessa imagem, que deve representar o que aconteceu na Terra primitiva. Bom, a Terra primitiva, portanto, galera, tinha uma atmosfera de constituição química bem diferente da nossa atmosfera atual. Enquanto no planeta Terra hoje os gases mais abundantes da atmosfera são nitrogênio, oxigênio, principalmente, a gente tem uma constituição da atmosfera da Terra primitiva extremamente diferente. E aí vocês estão se perguntando, como que era a constituição da atmosfera da Terra primitiva, professor Rafael? A Terra primitiva, gente, tinha uma constituição de atmosfera mais ou menos mostrada com essa distribuição desse gráfico que está no slide agora. Então, a gente tinha o gás nitrogênio representando 40% da atmosfera primitiva, hoje ele passa de 70%, tá? O gás carbônico com 30%, hoje os teores de gás carbônico são muito menores do que isso, tá? E o vapor de água representando 25%. Vejam que na Terra primitiva não tinha oxigênio. E a gente vai explicar de onde veio o oxigênio que está hoje na atmosfera do planeta. Por outro lado, a gente tinha uma quantidade de gás metano girando em torno de 5%,
E apesar de vestígios, a gente tinha a presença de amônia, tá? Então, esses eram os gases presentes na atmosfera primitiva, bem diferente da constituição da atmosfera atual, coisa que a gente viu lá na aula de ecologia do primeiro ano, tá? Bom, quando a gente pensa na Terra primitiva, que eu estou deixando de novo a imagem do que a gente acredita que tenha sido, como não tinha gás oxigênio nessa atmosfera, a gente também não tinha camada de ozônio. Então a Terra primitiva não contava com camada de ozônio protetora, portanto, toda a radiação solar, né? Inclusive, os raios ultravioleta, eles incidiam diretamente sobre a atmosfera e sobre a superfície do planeta. Então, a gente estava num local quente, chuva, radiação altíssima, raio ultravioleta caiu matando em cima dessa crosta terrestre e uma grande quantidade de vapor de água nessa atmosfera com essa constituição química e muita chuva chuvas que tinham trovões, relâmpagos e altas descargas elétricas. E era essa a situação da Terra primitiva na época que nós acreditamos que a vida surgiu no planeta. Bom, e o que a teoria da evolução gradual química diz? Nessa Terra primitiva, aonde a atmosfera era constituída por metano, amônia, hidrogênio e água na forma de vapor, a gente tinha a presença de muita radiação solar de alta energia, inclusive raios ultravioletas, e uma grande quantidade de descargas elétricas, fruto das intensas chuvas que castigavam o planeta nessa época. Essas fontes de energia tiveram uma influência muito grande sobre reações químicas que aconteciam entre esses gases abundantes na atmosfera do planeta. E a radiação solar com as descargas elétricas forneceram energia para que algumas moléculas presentes na atmosfera, metano, amônia, hidrogênio e água na forma de vapor, reagissem e se unissem, dando origem a pequenas moléculas orgânicas, principalmente bases nitrogenadas, purinas e pirimidinas, e os nossos queridos aminoácidos. Essas moléculas orgânicas se originaram na atmosfera pela ação da energia da radiação solar, que incidia no planeta sem proteção do ozônio, e das descargas elétricas que promoveram a reação das moléculas dos gases atmosféricos, dando origem às primeiras moléculas orgânicas. Essas moléculas orgânicas que se originaram na atmosfera do planeta vieram para a crosta terrestre, transportadas, ou como está aqui no slide, arrastadas pelas chuvas intensas que aconteciam no planeta e vieram se acumular naquelas depressões do planeta aonde se formaram os mares primitivos e quentes. Nesses mares primitivos e quentes, portanto, houver um acúmulo dessas moléculas, desses aminoácidos e dessas bases nitrogenadas. Lembrem-se, o planeta ainda continuava com um calor enorme. Então, nesses mares primitivos, fruto do calor, essas moléculas pequenas e simples, os aminoácidos e as bases nitrogenadas, começaram a sofrer um processo de polimerização e espontâneo. E você sabe o que acontece quando aminoácido polimeriza, né? Formam pequenas proteínas. E se a gente pensar que as bases nitrogenadas se transformaram em nucleotídeos, a polimerização desses nucleotídeos deu origem aos primeiros ácidos nucleicos. Então vejam, pessoal, essas moléculas orgânicas simples que se formaram na atmosfera primitiva se acumularam nos mares primitivos, formando o que Haldane e Oparin chamaram de sopa nutritiva, né? Essa sopa nutritiva se formou nos mares primitivos da Terra e era rica em moléculas orgânicas, né? Essas moléculas orgânicas presentes no mar primitivo, portanto, se agregaram, se polimerizaram, formando as primeiras moléculas orgânicas complexas. E essas moléculas orgânicas complexas lá nos mares primitivos deram origem
a um sistema semi-isolado, em que essas moléculas orgânicas, proteínas e ácidos nucleicos, se isolaram do ambiente externo por uma camada de água. E esses sistemas semi-isolados de moléculas orgânicas que se formaram nos mares primitivos do planeta, a gente dá o nome de coacervatos. Então, surgiu no planeta os primeiros coacervatos. Então, de novo, lá no mar primitivo, na sopa nutritiva, aglomerados de moléculas orgânicas, proteínas e também ácidos nucleicos começaram a se aglomerar e começaram a desenvolver uma camada de água que os isolou do ambiente externo, dando origem aos coacervatos. Que são o que, professor Rafael? O que é um coacervato? Nada mais é, gente, do que um conjunto de moléculas orgânicas, principalmente proteína e ácido nucleico, que se reuniu e ficou envolvido por uma película de água, ficando individualizado do meio. E o legal do coacervado, gente, é que ele passou a ter uma constituição química completamente diferente do ambiente externo. Ele passou a ter uma constituição química constante e diferente do ambiente externo. E a gente hoje consegue, através das situações que eu descrevi, que a gente acredita que existiram na Terra primitiva, eu vou mostrar para vocês um experimento que mostrou a produção dos coacervados. E a gente observa eles no microscópio mais ou menos como uma imagem como essa. Veja que são sistemas semi-isolados por uma película de água, onde se aglomeram proteínas e ácidos nucleicos, que ficam, esse sistema fica com uma constituição química constante, mas diferente do ambiente externo. E através dessa película de água, existem trocas químicas entre o interior do conservato e o ambiente externo. Mas calma aí, presta muita atenção no que eu vou falar agora. O coacervato não é um ser vivo, ele não é uma célula. Ele é uma organização primitiva destas substâncias orgânicas, prestem atenção, dessas proteínas e desses ácidos nucleicos em um sistema semi-isolado. Ele trocava substâncias com o ambiente externo, ele mantinha um ambiente interno de constituição química constante. Era propício à ocorrência de reações químicas, mas presta atenção. O coacervato não reproduz. O coacervato não tem DNA. Portanto, o coacervato ainda não é um ser vivo. Mas seguindo nesse processo de evolução pré-biótica, porque a gente ainda não tem um ser vivo, a gente teve o surgimento do que nós chamamos de protobiontes. Então, o que que é, perdão, deixa eu voltar aqui, o que que é um protobionte? Dentro dos coacervatos, começaram a se formar pequenas vesículas que eram originadas abioticamente, mas essas vesículas passaram a ser delimitadas, pasmem, por membranas lipídicas. Então, dentro do coacervado, pequenas esferas formadas em voltas por membranas lipídicas começaram a se formar. E essas esferas começaram a ir para fora e começaram a substituir a capa de água que isolava o coacervato do ambiente externo. Então, o protobionte se formou quando a capa de água foi substituída por uma membrana externa lipídica que passou a isolar o coacervato do ambiente externo, tá? Então vejam, essa membrana externa lipídica também acumulou proteínas e deu origem à membrana lipoproteica, que hoje separa a célula dos seres vivos do ambiente externo. E dentro do protobionte continuou esse processo de acúmulo de moléculas orgânicas. E o interessante é que dentro desse protobionte começaram a surgir reações químicas. Então, olha que legal, gente. As moléculas orgânicas se formaram de forma abiótica, como a gente viu nas condições da Terra primitiva. Dentro dos mares primitivos, essas moléculas orgânicas se polimerizaram de forma espontânea e formaram os conservados, ambientes semi-isolados, sistemas semi-isolados primitivos. Os lipídios formadores de membrana acabaram se formando dentro do coacervato e o coacervato teve a capa de água substituída por uma membrana de lipídio,
surgiu, perdão, dizendo, o protobionte. Esses protobiontes criaram um ambiente interno completamente do ambiente externo, onde foi propício o surgimento de reações químicas, ou seja, dentro do protobionte surgiu metabolismo, e ele passou a ter capacidade de automanutenção, ou seja, o que a gente chama de homeostase. Você sabe o que que é isso? É uma característica típica dos seres vivos, né? Seres vivos têm homeostase. Então, o protobionte começou a ter a capacidade de trocar substâncias com o ambiente externo, como a gente está vendo aqui, através dessa capa de proteína e de lipídio, a membrana lipoproteica. E, por fim, agora vem o grande momento. O protobionte foi capaz de se duplicar, ele adquiriu a capacidade de reprodução. E foi nesse momento, quando o protobionte adquiriu o metabolismo, quando o protobionte adquiriu a homeostase e, por fim, quando o protobionte adquiriu a capacidade de reprodução, que ele transmitiu esse material genético, provavelmente aqui a gente acredita que o DNA já tenha surgido, ele teve herdabilidade, né? Ele transmitiu o material genético para uma próxima geração. E aí não tem mais volta, né, gente? Foi esse o momento em que o protobionte deu origem ao primeiro ser vivo do planeta, provavelmente uma célula procariótica surgiu e foi capaz de se reproduzir. E esse é o momento que surgiu o primeiro ser vivo do planeta, vejam que por abiogênese. E o legal, gente, é que a gente não pode esquecer que isso tudo que eu expliquei aconteceu lá no mar primitivo. Então, a vida surgiu no ambiente aquático. E a transição da vida para o ambiente terrestre é um evento muito mais recente na história do nosso planeta. Tá, Rafael, tudo que você falou é lindo e maravilhoso. Mas você falou que vários desses eventos físico-químicos foram provados em experimentos laboratoriais. E foi isso mesmo, gente. No século XX, e precisamente falando no ano de 1953, nós tivemos um elegante experimento feito por uma dupla de cientistas, o Milley e o Ray, em um aparato que eles construíram no laboratório que cria dentro de um sistema fechado as condições que nós acreditamos que existiam na Terra primitiva. Então, essa dupla de cientistas recria as condições da Terra primitiva em laboratório. E o que que eles conseguem fazer, gente? Eles recriam a atmosfera da Terra primitiva, conforme a gente acha que deve ter sido formada, as condições de descargas elétricas e o fluxo de água que deve ter existido no planeta naquela época, devido às chuvas intensas que castigavam o planeta, bem como a temperatura que nós acreditamos que o planeta se encontrava. E através desse experimento, eles conseguem abioticamente produzir pequenas moléculas orgânicas, aminoácidos e bases nitrogenadas, comprovando as condições de produção abiótica de moléculas orgânicas colocadas pelo Oparin, pelo Haldane, tá? Esse é um experimento que lá no espaço do conhecimento nós temos a representação dele em uma exposição interessante para quem tiver a oportunidade de visitar esse local em Belo Horizonte, lá na Praça da Liberdade, tá? Bom, então aqui a gente está vendo um aparato que o Milley e o Ray construíram. Então aqui a gente tem um compartimento oceânico, onde eles colocaram água sobre um aquecimento intenso, que é o que deve ter acontecido na Terra primitiva. Essa água vaporizava, se transformava em vapor de água e viajava aqui para um segundo compartimento que eles chamaram de compartimento atmosférico, onde esse vapor de água se misturava com os gases que eles injetaram ali dentro, que nós acreditamos que existiam na Terra primitiva: gás nitrogênio, amônia, hidrogênio, gás carbônico e o gás metano. Eles aplicavam nesse compartimento atmosférico descargas elétricas intensas, que devem ter sido presentes nessas grandes chuvas que castigavam o planeta, e forneciam energia para os rearranjos químicos entre essas moléculas inorgânicas simples. Esse compartimento atmosférico era submetido a esse processo de condensação, através de um condensador. Então, aqui passava água gelada, resfriando essa atmosfera, o que acontecia nessas chuvas que traziam essas moléculas formadas na atmosfera para o planeta, para a crosta.
e levando isso tudo para os supostos mares primitivos. Então, essa água que se condensava era recolhida nesse vasilhame. E aqui, o que Mirey e o Ray acharam? Aminoácidos e também bases nitrogenadas, comprovando que pequenas moléculas orgânicas simples podem ter dado origem aos primeiros seres vivos. Então, juntando tudo isso, o que que a gente tem? A gente tem uma evolução gradual química, aonde gases presentes na atmosfera eram submetidos à energia da radiação intensa que castigava o planeta devido à falta da camada de ozônio, descargas elétricas intensas que estavam presentes nessas chuvas primitivas, dando origem às primeiras moléculas orgânicas simples que se polimerizaram espontaneamente em moléculas orgânicas complexas. Em um evento que permitiu o acúmulo dessas moléculas orgânicas nos mares primitivos, nós tivemos a compartimentalização dessas moléculas orgânicas em sistemas semi-isolados. Inicialmente isolados por uma camada de água, coacervatos, e substituídos por um isolamento de membrana lipídica, que evoluiu para a membrana lipoproteica, dando origem aos protobiontes, o que nós chamamos de evolução pré-biótica, porque ainda o nosso coacervato e o nosso protobionte não é um ser vivo. Ele passou por uma auto-organização, uma seleção, uma evolução nessa era de evolução pré-biótica nos mares primitivos do planeta. E o protobionte só se tornou o primeiro procarioto unicelular quando ele adquiriu aquelas características dos seres vivos que você estudou comigo no primeiro ano, que eu revisei com você no segundo ano e que estou agora retomando novamente. Quando ele adquiriu capacidade de reprodução, quando ele adquiriu a capacidade de homeostase, que é trocar substâncias com o ambiente externo, mas manter uma constituição química constante, quando ele adquiriu capacidade de metabolismo, que é ter reações químicas dentro dele, e quando ele adquiriu a capacidade de herdabilidade, transmitindo essa informação genética para a próxima geração. E aí não deu outra. Foi nesse momento que surgiu o primeiro organismo procarioto, o primeiro ser vivo do planeta. E a partir dele começou a evolução biológica, esse processo que você viu comigo em algumas aulas de evolução nas aulas presenciais de Biologia 3. Retomando, né? Como diria Theodosius Dobzhansky, é esse processo de transformação lento e gradual das espécies inerente à vida dos seres vivos, produzindo dois produtos: a adaptação dos seres vivos ao ambiente e o aumento da diversidade biológica, da biodiversidade. E nada em biologia faz luz que não seja ao processo de evolução. Tá bom, galera? Bom, tudo bem, surgiu o primeiro ser vivo, mas como, Rafael? Foi a evolução dos metabolismos. Já que metabolismo é uma característica tão marcante dos seres vivos, como que os metabolismos evoluíram? Esse primeiro ser vivo, ele tinha qual metabolismo? Duas linhas de raciocínio explicam a evolução dos metabolismos energéticos. A gente vai começar com a hipótese heterotrófica, em que o primeiro ser vivo que surgiu no planeta deve ter sido um heterotrófico. E depois eu vou apresentar para vocês a hipótese autotrófica, que mostra que esse primeiro ser vivo talvez surgiu com um metabolismo autotrófico. Então vamos lá, pessoal. Na hipótese heterotrófica, o nosso primeiro ser vivo, nosso procarioto primitivo, deve ter surgido com um metabolismo heterotrófico. Ele não era capaz de produzir as suas próprias moléculas orgânicas. Mas o que reforça isso? Bom, nosso primeiro ser vivo era um organismo extremamente simples, um procarioto unicelular simples. Lembre-se, ele surgiu em um planeta que não tinha oxigênio na sua atmosfera. E ele surgiu num mar primitivo, lotado de molécula orgânica. Nessas condições, portanto, nós acreditamos que esses primeiros seres vivos, muito simples e primitivos, começaram a degradar essas moléculas orgânicas que estavam em abundância lá no mar primitivo, na sopa nutritiva, através de metabolismos que não precisavam usar o oxigênio, ou seja, através de algum tipo de fermentação. Através, portanto, da fermentação, eles tinham um consumo alto de moléculas orgânicas, levando a uma reprodução rápida desses micro-organismos,
fermentadores heterotróficos que foram abundantes nos mares primitivos. Consumiram matéria orgânica, que não era infinita, e tiveram uma intensa competição pelo material orgânico ainda existente. Diante disso, o processo fermentativo levou ao acúmulo de CO2 na atmosfera, e a gente sabe que a atmosfera era rica em vapor de água. Devem ter surgido, portanto, os primeiros organismos fotossintetizantes, as primeiras cianobactérias, que usando matérias-primas simples e abundantes no planeta, como água na forma de vapor, CO2 e a fonte de energia da luz solar, conseguiram produzir as primeiras moléculas orgânicas, surgindo os primeiros organismos fotossintetizantes. Então, nós acreditamos que a partir daí a fotossíntese se desenvolveu nesses unicelulares que a gente hoje chama de cianobactérias, que não competiam com os fermentadores por moléculas orgânicas, uma vez que os fotossintetizantes as fabricavam pela fotossíntese. E eles ganharam, né, essa competição aí por ambiente, se tornaram extremamente abundantes e, como produto da fotossíntese, começaram a produzir o gás oxigênio, que foi liberado para a atmosfera e mudou completamente a atmosfera do planeta. O oxigênio acabou selecionando os fermentadores. Por quê? A gente acredita que boa parte dos fermentadores que existia nos mares primitivos era de anaeróbicos, a grande maioria estrito. Foram eliminados aí pelo contato com o oxigênio que os fotossintetizantes produziram. E aí sobraram os fermentadores aeróbicos e o acúmulo do gás oxigênio na atmosfera foi possível surgir o terceiro metabolismo energético, que é a respiração aeróbica, aquela que usa oxigênio. Qual foi a vantagem? Esses aeróbicos que surgiram, respiradores, eles tiveram um rendimento energético muito maior e um consumo de matéria orgânica menor, ganhando a disputa dos fermentadores e se tornando o metabolismo energético mais abundante dos seres vivos que evoluíram no planeta. Então, resumindo a hipótese heterotrófica, primeiro surgiram os fermentadores, segundo os fotossintetizantes e terceiro os respiradores aeróbicos. Numa outra linha de raciocínio, a gente tem a hipótese autotrófica, né? Nós acreditamos que no fundo dos oceanos primitivos, em regiões que a gente chama de fontes termais, nós tínhamos um ambiente extremamente protegido e onde provavelmente deve ter surgido o primeiro ser vivo. Nesse ambiente surgiram os primeiros seres vivos procarióticos primitivos e simples. Era um ambiente sem oxigênio, uma vez que o oxigênio nem existia na atmosfera, mas era um ambiente onde tinha pouca matéria orgânica, né? A gente acredita que a matéria orgânica estava mais na superfície dos oceanos e no fundo dos oceanos a quantidade de matéria orgânica era pequena. Porém, essas regiões de fonte termal eram ricas em em sulfato de ferro e sulfeto de hidrogênio, compostos inorgânicos que, por oxidação desses primeiros seres vivos, podem ter dado energia se eles apresentassem quimiossíntese. Então, nós acreditamos que nessas regiões de fundo de oceano, devido às condições que lá existiam, o primeiro metabolismo que surgiu era dos quimiosintetizantes, que, por oxidação dessas moléculas inorgânicas, produziram os primeiras moléculas orgânicas no fundo do oceano. A partir do acúmulo dessas substâncias orgânicas em um ambiente sem oxigênio, foi possível o surgimento dos heterotróficos anaeróbicos fermentadores, que degradavam as substâncias orgânicas produzidas pelos quimiosintetizantes e obtinham energia. Consumiram rapidamente essas moléculas orgânicas, mas nas regiões da superfície, usando energia da luz solar e agora usando gás carbônico que os fermentadores produziram, pode ter surgido em terceiro os primeiros fotossintetizantes, que a gente sabe que através da fotossíntese produziram gás oxigênio que se acumulou no planeta, permitindo, no último momento dessa linha de raciocínio, o surgimento da respiração aeróbica, aumentando ainda mais o rendimento energético. Então, na hipótese autotrófica, que é a que eu pessoalmente acredito menos, primeiro surgiu a quimiossíntese, depois a fermentação, depois a fotossíntese e, por fim, a respiração celular aeróbica, tá?
Bom, Rafael, então como foi a evolução desses primeiros seres vivos, né? Bom, nós acreditamos, portanto, que esse primeiro ser vivo que surgiu a partir da evolução dos protobiontes seja um organismo unicelular e procarioto, muito semelhante ao que a gente encontra numa bactéria que vive no planeta até hoje. De acordo com o registro fóssil, a gente acredita que esse primeiro ser vivo deve ter surgido no planeta há aproximadamente 3,5 bilhões de anos atrás, 1 bilhão de anos depois do surgimento do planeta Terra. Tá, Rafael, de onde você tirou essa data da sua cabeça? É claro que não. Nós temos uma forte evidência científica que permite a gente ter essa estimativa de tempo de quando surgiram os primeiros seres vivos. E acreditem, é um fóssil. O fóssil que permite a gente estimar que os primeiros procariotos que surgiram no planeta datam de mais ou menos 3,5 bilhões de anos são os estromatólitos, tá? E o que é um estromatólito, gente? Estromatólito é uma estrutura rochosa estratificada de rocha sedimentar que se forma pela atividade bacteriana em mares como esse aqui, extremamente rasos e quentes. E como que é a estrutura desses estromatólitos? A gente acredita que essas bactérias, como a gente está vendo nesse estromatólito aqui, elas viviam em colônias laminares que acabaram cimentando-se ao longo da deposição de sedimentos marinhos, dando origem ao estromatólito, que é essa imagem aqui, onde a gente tem várias camadas de sedimento. As faixas escuras representam bactérias que se cimentaram nessa rocha sedimentar e as camadas claras representam cimento, mineralização, fruto do produto de metabolismo dessas bactérias. E quando a gente faz a datação desse tipo de fóssil por meia-vida de datação radioativa, a gente faz uma estimativa que essas primeiras bactérias que aparecem no registro fóssil datam de mais ou menos 3,5 bilhões de anos atrás, tá? Bom, e quando a gente acredita que surgiu a fotossíntese? A gente acredita que a fotossíntese tenha surgido no planeta no intervalo aqui de 2,5 entre 2,3 bilhões de anos atrás. De onde eu tirei essa data? Não foi da minha cabeça. Nós encontramos lá nas rochas sedimentares sedimentos contendo substâncias orgânicas, perdão, substâncias oxidadas que começaram a aparecer no registro fóssil em sedimentos que datam desse intervalo em 2,7 e 2,3. Por quê? Nós sabíamos que a reação de ferro com o oxigênio gera moléculas oxidadas, como, por exemplo, o óxido de ferro. E a hematite, que é uma rocha produzida pelo óxido de ferro, só começa a aparecer nas camadas de sedimento do registro fóssil, mais ou menos nesse intervalo entre 2,7 e 2,3. Portanto, esse aparecimento de moléculas oxidadas no registro fóssil indica que nesse período de datação o oxigênio passou a ocorrer em maior incidência na nossa atmosfera. Hoje a gente tem certeza que o oxigênio da atmosfera ele é fruto de atividade biológica, especificamente da fotossíntese. E lembrando de fotossíntese, a gente tem que lembrar que o oxigênio é produto de uma reação da fase clara, conhecida como fotólise da água, tá? E nós sabemos que todo o oxigênio, praticamente todo o oxigênio que hoje forma a nossa atmosfera, é fruto dessa atividade biológica fundamental para a vida no planeta, como a gente conhece hoje, que é a fotossíntese, tá? Nós, portanto, acreditamos que nós tivemos essa revolução do oxigênio, porque nesse período entre 2,7 e 2,3 bilhões de anos, onde a fotossíntese surgiu, nós tivemos um aumento rápido e como se diz, irreversível dos teores de oxigênio da nossa atmosfera. E essa revolução do oxigênio, como a gente está vendo aqui, esse aumento rápido das concentrações de oxigênio da atmosfera, levou à extinção de muitos organismos aeróbicos estritos, porque não toleravam o oxigênio, e levou à evolução de metabolismos protetores contra o estresse oxidativo e permitiu o surgimento da evolução da respiração celular aeróbica. E essa revolução do oxigênio aconteceu um surgimento
dos três grandes grupos de organismos fotossintetizantes, né? Então a gente teve aí no início da revolução do oxigênio o surgimento das cianobactérias, depois o surgimento dos eucariotos fotossintetizantes aquáticos, as algas e as primeiras plantas aquáticas, até mais recente na nossa história, o surgimento das plantas terrestres em um passado aí mais recente, tá? Bom, seguindo a nossa evolução dos primeiros seres vivos, nós acreditamos que os primeiros organismos eucariotos surgiram aí há 2,5 bilhões de anos atrás, através de um processo de invaginação da membrana plasmática. Então a gente sabe que o primeiro ser vivo, os primeiros seres vivos foram os organismos procariotos sem núcleo, mas essa célula foi aumentando de tamanho, ela foi aumentando de volume e a membrana plasmática invaginou. Você já sabe o que é isso? Ela entrou para dentro do citoplasma, né? E esse processo de invaginação da membrana levou ao surgimento da carioteca, ou seja, do envelope nuclear, e o material genético passou a ficar isolado do citoplasma, ao mesmo tempo que essa invaginação deu origem às várias organelas membranosas que permitiram a célula eucariótica se tornar ainda maior, facilitando o transporte de substâncias nesse citoplasma de volume maior. E, de quebra, surgiram fibras que deram sustentação a essa célula de tamanho bem maior, que são as fibras do citoesqueleto. Então, o que marca o surgimento da célula eucariótica? A invaginação da membrana plasmática, a formação do núcleo, a formação das organelas membranosas e a formação do citoesqueleto. Rafael, mas está faltando organela nessa sua célula eucariótica. Sim, a gente sabe que o surgimento das mitocôndrias e dos cloroplastos deve ter acontecido por um processo de endossimbiose. O que é a endossimbiose? É quando uma célula passa a viver dentro de outra através de um processo harmônico de mutualismo. E nós temos, através da teoria de endossimbiose, uma possível explicação para a origem das mitocôndrias através de um processo de incorporação de uma bactéria aeróbica heterotrófica e o processo de surgimento do cloroplasto através da incorporação de uma cianobactéria fotossintetizante, tá? Esses micro-organismos encontraram dentro da célula hospedeira eucariótica um ambiente protegido, sem estresse de competição e um ambiente rico nas moléculas matéria-prima para os metabolismos. Célula eucariótica, ao incorporar esses micro-organismos, adquiriu metabolismos novos, um metabolismo de respiração com um rendimento energético muito maior do que a fermentação e uma fotossíntese que deu a ela a capacidade de produzir suas próprias moléculas orgânicas. Por isso que essa associação foi mantida e benéfica para os dois organismos, para a célula eucariótica hospedeira e para os micro-organismos que se tornaram mitocôndria e cloroplasto. Tá, lindo, maravilhoso. Mas tem prova? Tem evidência? Claro que sim. Se é teoria científica, é claro que a endossimbiose tem evidência. E quais são elas? O que prova que o cloroplasto e a mitocôndria devem ter se originado, respectivamente, de uma cianobactéria e de uma bactéria respiradora aeróbica? Bom, a primeira evidência é que a membrana interna dessas duas organelas, lembre-se, essas duas organelas são as únicas da célula eucariótica que tem duas membranas. A membrana interna delas tem sistemas de transporte proteico e enzimas muito parecidos com aquelas que nós encontramos nas bactérias que vivem no planeta até hoje. Primeira evidência que elas devem ter originado de bactérias lá no início, em 2,5 bilhões de anos atrás. Segunda evidência. O DNA que essas organelas apresentam, e voilá, são as únicas organelas com DNA próprio, é circular, é uma única molécula cromossômica, não tem estonas e é muito semelhante ao DNA que nós encontramos nas bactérias que vivem no planeta até hoje. E ele tem replicação independente da mitose e da meiose, que é o processo de multiplicação do material genético nuclear da célula eucariótica. Terceira e última evidência, galera. Essas organelas também, como a gente está vendo aqui na mitocôndria, têm ribossomos próprios. E os ribossomos são
semelhantes e sensíveis aos antibióticos, igual aos ribossomos das bactérias que vivem até hoje. Então, todas essas provas mostram que provavelmente a origem dessas organelas é através da teoria de endossimbiose. Seguindo na evolução da vida, a gente agora fala dos primeiros organismos pluricelulares, que deixaram de ter essa vida isolada e começaram a se juntar e a viverem unidos após sucessivas divisões celulares. Muitos desses primeiros organismos pluricelulares apresentavam, inclusive, formas coloniais com divisão do trabalho entre si, seguido de um processo de especialização que deu origem aos primeiros tecidos. Esses organismos passaram a viver juntos, formando um único organismo pluricelular. Esse tipo de pluricelularização apareceu primeiro em algas vermelhas, mas nós acreditamos que ele surgiu várias vezes ao longo da evolução dos vários grupos de seres vivos, surgindo novamente no ramo que deu origem às plantas, surgindo novamente no ramo que deu origem aos fungos e surgindo novamente no ramo que deu origem aos animais. Então, essa pluricelularização, a gente acredita que não foi um evento único na evolução da vida do planeta. Então, dando uma revisada na nossa linha evolutiva, nosso planeta surgiu lá há 4,5 bilhões de anos atrás. As rochas da crosta terrestre, através do esfriamento do planeta, devem ter surgido há quase 4 bilhões. A vida surgiu há 3,5 bilhões, a fotossíntese, naquele intervalo entre 2,7 e 2,5 bilhões, a respiração celular aeróbica surgiu depois da fotossíntese, a gente acredita que mais ou menos 2,5 bilhões de anos, os primeiros eucariotos aqui em 2 bilhões de anos atrás, e os primeiros animais, olha que coisa recente, gente, devem ter surgido há 700 milhões de anos atrás. Nós acreditamos que os primeiros animais foram aquáticos, onde a vida estava evoluindo até esse momento, representados aí pelos poríferos, pelos quinidários e os moluscos, os animais mais primitivos que surgiram no planeta, com hábitos alimentares filtradores, detritívoros ou herbívoros, tá? Bom, a conquista do ambiente terrestre, gente, a vida sair da água para o ambiente terrestre é coisa recente demais. Os primeiros organismos que nós acreditamos que fizeram essa transição, a fizeram há 500 milhões de anos atrás. E a Terra agora como ambiente terrestre, deve ter sido ocupada primeiro pelas plantas e os fungos, micorrízicos, aqueles que se associaram às raízes das plantas, e isso só aconteceu quando esses dois organismos adquiriram adaptações importantes para reproduzir fora da água e também para reduzir a desidratação, que era um desafio para viver no ambiente terrestre fora da água. A gente sabe que as primeiras plantas ainda dependiam muito da água, né, as briófitas, as pteridófitas, mas com o surgimento dos vasos condutores de seiva e o grão de pólen, as plantas conseguiram ocupar ambientes mais distantes da água, e foi aí que elas consolidaram a sua conquista do ambiente terrestre, né? Os primeiros animais que conseguiram fazer a transição do ambiente aquático para o terrestre foram os artrópodes, que a gente sabe que desenvolveram adaptações importantes para a conquista do ambiente terrestre, fazendo inclusive coevolução com as angiospermas, mas adquirindo, né, que seu esqueleto de quitina, estruturas de locomoção ágeis, principalmente os insetos com as asas, e devem ter feito essa ocupação, essa transição para o ambiente terrestre há mais ou menos 450 milhões de anos atrás. E os primeiros vertebrados que fizeram a evolução do ambiente aquático para o terrestre, porque os vertebrados surgiram na água, mas os tetrápodes que fizeram essa transição para o ambiente terrestre devem ter feito há 365 milhões de anos atrás. E aí você está se perguntando, e os seres humanos, Rafael? Quando que a gente acredita que os seres humanos surgiram no planeta? Gente, a gente é muito recente. Quando você olha esses tempos aqui, nós somos pirralhos no planeta. Nós acreditamos, através do registro fóssil, que a partir dos tetrápodes que fizeram a transição, os seres humanos só surgiram no planeta há
recentes, 195 mil anos atrás. Então vejam, quando a gente compara, nós somos extremamente recentes no planeta Terra, tá bom? E, gente, espero que tenha ficado claro para vocês. Espero que vocês tenham gostado, é um assunto bem legal. Espero que vocês tenham assistido as duas videoaulas e aqui a gente conclui o nosso conteúdo de origem da vida, tá? Em seguida, nas nossas aulas presenciais, a gente vai terminar a nossa viagem na biologia com um conteúdo que eu acho que é o mais legal, porque é o mais próximo da nossa vida cotidiana, que é a fisiologia humana, o funcionamento do corpo humano. Espero que vocês gostem bastante. Gente, forte abraço, não deixem de estudar, vai cair na prova 4, vai cair na lista 4, várias questões de origem da vida. Bons estudos e eu sigo à disposição sempre. Até mais.